Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Nós precisamos urgentemente avançar com a pregação do evangelho, irmãos. Precisamos urgentemente avançar com a pregação do evangelho. Ó, eu fui levantar essa semana eu fui levantar uns dados atualizados sobre a pregação do evangelho. E olha que coisa interessante. Quantos missionários você acha que existem hoje no mundo? Aproximadamente, né? Aproximadamente existe no mundo hoje 450 mil missionários. 450 mil missionários existem no mundo hoje. O Brasil é o segundo maior país do mundo que tem missionários enviados, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma média de 138 mil missionários em campo. O Brasil tem uma média de 40 mil, varia ali, 38 mil, 40 mil. Os Estados Unidos tem quase 140 mil missionários. Só que olha que coisa interessante, porque na região da janela 1040, ali no norte do Equador, a Ásia e etc., aquelas bandas ali, existe um público de 3,2 bilhões de pessoas sem acesso ao evangelho. Olha, presta atenção aqui, gente. E aí, desses 450 mil missionários, 97% dos missionários hoje são enviados para pregar na Europa. Ou seja, 97% das ministrações dos missionários hoje é levado para lugares onde o evangelho já chegou, onde a mensagem já chegou. Olha só. E apenas 3% é enviado para onde o evangelho nunca chegou. Isso é assustador, irmão. É assustador. Mas não vamos longe, não. Vamos vir aqui para o Brasil. Aqui no Brasil, nós temos aqui a janela 1040 do Brasil. É chamado assim, o sertão nordestino aqui do Brasil é chamado de a janela 1040 do Brasil. Aqui no Nordeste, irmão, aqui no Nordeste, existem lugares que ainda o evangelho não foi anunciado. Presta atenção nisso aqui, ó. No Brasil, estou falando de Brasil, estou falando de fora, não. Cerca de 16 milhões de pessoas não têm acesso a uma igreja evangélica. Estou falando para vocês de dados atualizados, irmão. Estou falando para vocês do Brasil. Das 238 tribos indígenas que nós temos aqui, salvo engano, 116 ou 118 delas não tem uma Bíblia, não tem um Novo Testamento traduzido no idioma deles. Estou falando do Brasil, irmão. Você consegue entender? E essas tantas tribos não tem uma igreja lá. Nós somos hoje no Brasil 40. Eu não sei que esse número não muda, irmão. É engraçado, né? Quando eu comecei no evangelho há 20 anos atrás, nós tínhamos 40 milhões de evangélicos aqui no Brasil, de cristãos. Esse número não muda, irmão. Não chega a 50. Agora, tem um instituto que levantou uma pesquisa, eles trabalham com esse movimento, e aí essa pesquisa provou que 95% dos cristãos nunca ganharam uma alma para Jesus. Nunca ganharam uma alma para Jesus. Irmão, isso é um número assustador. As almas que são ganhas hoje na nossa nação partem de 5% dos cristãos, irmão. 5% dos crentes ganha alma, 95% não ganha. É assustador. Aí sabe o que eu parei para pensar esses dias, enquanto a gente está nesse projeto do livro? E assim, no livro Guerra das Sementes,
eu estou trazendo assim alguns dados, irmãos, que tipo assim, se você ler esse livro e você não mudar o seu ponto de vista concernente às profecias, irmão, não tem nada que vai fazer você mudar, não. Se os argumentos bíblicos não for capaz de fazer você olhar e ansiar pela vinda de Jesus, nada mais faz. Nada mais faz. Agora, é assustador, porque a gente vê aqui, ó, esses dias eu vi um comentário aqui num vídeo meu, que dizia assim, o cara disse assim, o cara não congrega, ó, o cara não congrega, o cara não vai à igreja, a pessoa abençoada, irmão, não faz nada. Mas fica na internet criticando os outros. Aí a pessoa vem falar assim, não, o meu chamado é convencer as pessoas aqui a abandonar a religiosidade. Olha onde está o coração das pessoas, irmão. Olha onde está o coração das pessoas que se dizem amar a Jesus, que dizem amar a Escritura. Fica brigando aqui na internet, discutindo com a gente quem está certo, quem está errado. E no Brasil, cerca de 16 milhões de pessoas ainda não têm acesso ao Evangelho. Não tem uma igreja evangélica. Não tem uma igreja evangélica, irmão. E aí as pessoas, não, mas é melhor vir aqui nos vídeos da gente, brigar, gritar, criticar. Não é verdade? E aí as almas perecendo, as almas gritando. Então, irmãos, nós precisamos urgentemente de Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todas as nações para testemunho, e então virá o fim. Outro dia eu levantei para vocês aqui um dado ao vivo aqui, né, online. Online é ao vivo, né? Ao vivo aqui. É claro que é online. É ao vivo. Sobre essa questão em 10 anos, irmãos, em 10 anos, o evangelho avançou, em comparação de 2016 para 2026, o evangelho, a pregação do evangelho, irmão, avançou, que nós vimos aquele dia aqui, menos de 3%, irmão, de número de pessoas. Nós levamos 10 anos, estou falando do mundo, tá? Não é só Brasil agora, estou falando do mundo. Nós levamos 10 anos para avançar o evangelho 3%. No mundo hoje não tem 9 bilhões de habitantes. Não tem 9 bilhões de habitantes. 3,2 bilhões desconhecem o evangelho. Isso não preocupa vocês, não, gente? Seja sincero. Isso não preocupa vocês, não? Porque isso não me deixa em paz, não, irmão. Isso não me deixa em paz. Porque, olha o que a Bíblia diz. Faça tudo o que lhe foi lhe pedido. Quando você terminar de fazer tudo que foi pedido para você, o que você tem que dizer? Eu sou um servo inútil, porque eu fiz apenas o que me foi pedido. Eu fazendo tudo que me foi pedido, eu tenho ainda que me declarar inútil. E agora quem não faz nada? E quem não faz nada, irmão? O que nós vamos apresentar para Deus? Ô, gente, vocês não creem em arrebatamento? Vocês não creem na volta? Vocês não creem nessas coisas, não? Será que é eu que estou ficando meio doido? Será que é eu que estou ficando meio biruleibe? Em 2009, quando eu comecei a pregar, fazia 2 anos de conversão, quando eu comecei a pregar, tinha uns 2 anos de ministério, de início de ministério, eu pregava assim, mano, sobre arrebatamento todo dia. Todo dia eu pregava, todo dia eu falava, toda a agenda. Eu pregava de segunda a segunda, eu tinha muita agenda. Hoje que eu parei um pouco esse negócio de ficar pregando para lá e para cá. E aí, teve uma época que eu fiquei meio assim, eu falei, mas eu acho que eu tô meio doido, assim. Aí parei de falar sobre a volta de Jesus, e falava com menos frequência, né? Não que a gente deixa de falar, mas a gente fala com menos frequência. E agora a gente começou a falar de novo. Falar sobre esse assunto e tal, por quê? Porque o que a gente vê, irmão, as pessoas na internet só brigam, mas ninguém fala, ninguém alerta, ninguém desperta. E aí outro dia alguém veio aqui, eu estava fazendo live aqui, alguém deve lembrar aí, os irmãos, né, comentando, mas pastor, esse tipo de assunto não dá ibope, né? Eu sei, não dá ibope. Falar sobre arrebatamento, sobre a volta de Jesus, sobre essas coisas, mas não dá ibope. A não ser se você for um conspiracionista, irmão. Se você for um conspiracionista, aí dá ibope, tá?
Se você falar da previsão dos Simpsons, aí dá Ibope. Agora você fala da previsão da Bíblia, não dá Ibope. Entendeu? Fala sobre... Ah, não, os Simpsons previu. Que na verdade não previu. Mas os Simpsons acertou lá. Irmão, dá milhões de compartilhamento. Agora a Bíblia acertou. Irmão, ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí. Nós estávamos na célula ontem, estávamos conversando sobre isso, compartilhando no momento de comunhão. A gente conversando, irmão. A gente fala sobre assim, irmão, nós estamos falando do regresso de Jesus. Entra no ouvido e sai no outro. Entra no ouvido e sai no outro. Eu não sei vocês, irmãos, mas é maranata, irmão. É maranata porque, assim, é preocupante. É preocupante a gente estar no século XXI, em pleno 2026, e a gente está tão atrasado assim na pregação do evangelho. Não faz sentido, irmão. Não entra na minha cabeça, não. Mas não entra, não. Não entra. Não entra, não. Tô falando de mim, tá, irmão? Tô falando de mim. Tô falando de mim mesmo, tá? Tô falando de mim. Assim, eu tento fazer, irmão, o que tá no meu alcance, no meu recurso. Irmão Wallace, shalom, shalom. Mas assim, não entra. E às vezes eu paro aqui, eu fico aqui e falo, meu Deus do céu, o que dá para me fazer? O que eu consigo fazer, né? Todo mundo que a gente vai falar aqui, vou falar de Jesus aqui, a pessoa, não, eu sou crente, sou desviado. E a gente está nesse ciclo aqui, irmão. A gente só está falando de Jesus para quem já ouviu de Jesus. É bom, você fortalece a pessoa. Eu estava pregando segunda-feira no culto, eu acho que o Wallace, eu estava que era lá da igreja, né, eu ministrei segunda, eu terminei de ministrar, eu não fiz apelo. Mas foi um irmão lá na frente que aceitou Jesus em lágrima. Sem eu fazer apelo, irmão, só com o poder da palavra. Isso era normal acontecer nas minhas ministrações. Aí depois o tempo passa, a gente parece que a gente tem que descer, irmão, e quase que colocar na cabeça da pessoa, pegar a pessoa pelo pescoço. Não, vamos lá, irmão, confessa Jesus. E aí, segunda-feira eu vi, um minutinho, segunda-feira eu vi isso se repetir, sabe? O poder da palavra fazendo com que a pessoa fosse lá aceitar Jesus, confessar Jesus. Só que aí o que acontece? Aí a gente fica só brigando. Só brigando. Não é eu que estou certo, não é eu que estou certo, não é eu que estou certo, a minha visão está certa, a sua está errada. E aí, irmão? E aí? 3,2 bilhões de pessoas, incluindo muçulmano, incluindo hindu, incluindo budista, não tem acesso à mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Dentro do Brasil, quase 20 milhões de pessoas não têm acesso ao Evangelho. Irmão, pessoas dentro do Brasil não têm acesso a uma igreja evangélica, irmão. Mas é mais fácil pra gente ficar brigando aqui. Ficar discutindo. Eu não sei vocês, irmão, mas eu tô meio revoltado. Eu tô meio revoltado porque, assim, irmão, a gente é inútil demais com as coisas de Deus, com o evangelho, com a pregação do evangelho, irmão. A gente chegou agora na fase que a gente vai produzir o livro Guerra das Sementes. E assim, irmão, não tem mais o que fazer. Eu peguei todos os sinais, a gente convergiu tudo, irmão. Acabou. Tipo, e agora? Agora não tem mais. O próximo sinal agora é o arrebatamento, irmão. É o arrebatamento, é o próximo sinal. Esgotou, a lista esgotou. A lista esgotou de todos os sinais que antecedem a volta de Jesus. Todos os sinais que antecedem. Irmão, esgotou. Tudo que a gente vê agora é só uma repetição de algo que já aconteceu, irmão. O último estágio assim, que poderia acontecer é o que a gente documenta no livro Guerra das Sementes, irmão. É a hibridização. Chegamos no tempo. No século passado, irmão, coisa de 26 anos atrás, era impossível. Se falava um trem desse, era impossível. Como? Agora não. Agora nós temos, o mundo tem tecnologia o suficiente para produzir exatamente o último sinal que era para produzir. A hibridização. A volta dos híbridos. Pronto. Chegamos, irmão. Chegamos no tempo.
Você consegue entender? Irmão, assim, nós precisamos urgentemente. Eu falo de mim, tá, irmão? Eu tô falando, compartilhando com vocês aqui um sentimento meu, de mim, tá bom? De mim. Precisamos urgentemente, irmão, voltar e acelerar a pregação do evangelho. Que a Bíblia diz: e este evangelho será pregado em todas as nações para testemunho, e então virá o fim. Então virá o fim. É o tempo de apostasia, ninguém quer ouvir Jesus. Eu voltei para os caminhos e tive mais de 50 pessoas que se afastando. Virei a chata e a besta. Irmã Thaís. Irmã Thaís, lembrei da irmã Thaís. Missionária Thaís, né? Que benção que você voltou, fico feliz. Com todos respeito, mas para que se desviar da palavra de Deus se o nosso Deus é um só? Mas as pessoas desviam, Leonardo. As pessoas se distanciam. E é algo que não. E é algo que. E assim, irmão, é algo que não está no nosso controle. Para que se desviar da palavra de Deus? Aqui, a irmã Thaís falou aqui, ó, ela voltou e mais de 50 pessoas se afastando, irmão. E assim, não tem como. Foge do nosso controle. Só que a gente precisa, irmão, dar um jeito. Fazer a nossa parte. É assim, é que a gente, irmão, a gente faz tudo que está no nosso recurso. Eu sei que tem pessoas aqui também que fazem. Eu sei. Mas tem gente, irmão, que tem condição de fazer muito mais. Tem gente que tem condição de investir, tem gente que tem condição de. Sabe? Tem pessoas que têm, irmão, mas não investe. Não investe, irmão. Fernando, o fim chegou, exatamente isso. Irmão Romário, shalom, shalom. Então, irmãos, eu tava lendo hoje o capítulo 25 do livro Guerra das Sementes e ponderando, né? Lendo para poder deixar algumas coisas mais claras. Irmão, assim, ó, nós chegamos no tempo, irmão. Chegamos, não tem mais, não tem. Tudo que a gente for ver agora, irmão, é só uma repetição de ciclo. Terremoto. Aconteceu terremoto, irmão. Venezuela. Aconteceu terremoto lá na China agora, essa semana. Inundação na China, irmão. Mas é ciclo de repetição. Então, tipo assim, de todas as profecias, irmão, 1827 profecias. 1827 profecias. Em um grupo de. Você pega elas, você agrupa elas, nós temos um grupo de 590 profecias. Das 590, irmão, mais de 570 já se cumpriu. E aí, quando você converge tudo, qual que é o próximo passo? O próximo passo é o arrebatamento, irmão. Só que a gente está achando que a gente tem 30, 40, 50 anos para frente. A gente está achando que a gente tem uma carreira para frente. Não, eu tenho uma carreira ainda daqui a 50 anos. Daqui a 50 anos. Deixa eu tentar achar para vocês aqui um dado que eu coloquei aqui do livro Guerra das Sementes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só para vocês terem uma ideia. Ó, existe um cara. Presta atenção nisso aqui, ó. Aí depois vocês vão ler o livro com calma. Existe um bloco aqui no livro chamado Transhumanismo. Transhumanismo. A nova fachada da antiga rebelião. O que é isso, pastor? O transhumanismo é exatamente o que falta. Exatamente o que falta. O que faltava, na verdade, que a nossa geração já tem tecnologia para isso. Mas preste atenção. Isso aqui, ó, que eu coloquei aqui para vocês. Eu não vou ler tudo aqui. É só vocês terem uma ideia aqui, ó. Tem toda uma introdução, mas Rai Kurzweil.
Kurzweil, um dos líderes mais influentes do movimento. De que movimento? Esse movimento do transhumanismo. Ele profetizou que por volta de 2045, a IA, a inteligência artificial, se tornaria senciente. O que é senciente, pastor? Senciente é ela ganhar consciência, né? E constituiria o que ele chamou de Deus sintético. Ó, presta atenção nisso aqui. Deus sintético. Um substituto artificial para o Criador. Olha a previsão. A previsão é que para daqui a 20 anos, eles tenham um Deus sintético, capaz de substituir o Deus Criador. E aí a gente está aqui pensando numa carreira para daqui 30 anos, 50 anos. A besta de Apocalipse 13, que recebe vida, que fala, que exige adoração, encontra-se nessa profecia secular uma correspondência exata que o texto bíblico já havia mapeado 2 milênios antes. Não é coincidência literária. Trata-se da mesma realidade sendo descrita de ângulos opostos. Um pelo espírito de profecia e o outro pelo espírito de engano que opera nessa agenda. Então, irmãos, chegamos nesse tempo. Eles estão agora com a ideia de usar a inteligência artificial para criar um Deus sintético, senciente, que tenha consciência. Só que, o que a Bíblia fala? A Bíblia ensina que o corpo que vai hospedar o anticristo é um corpo híbrido, onde a gente detalha sobre isso. Tá? Amém, irmãos? Queridos, voltei aqui. Mas, ó, presta atenção. Eu vou encerrar já a live, tá? Mas eu entrei aqui só para conversar um pouquinho com vocês e falar para vocês que a gente não estamos gravando vídeo por causa dessa correria, mas a gente pensa ainda essa semana começar a voltar com os vídeos, tá, pessoal? Talvez na sexta-feira saia vídeo novo aí da série O Enigma dos Alienígenas. Aí semana que vem a gente volta também com a série aí do arrebatamento, tá? Vamos ver como que a gente vai fazer, mas a partir dessa semana a gente volta com tudo, falando aí. Vamos anunciar a volta de Jesus. Jesus está voltando. O arrebatamento não é brincadeira, é uma realidade, não é conto de carochinha, tá? E aí, irmãos, nós listamos tudo que poderia acontecer, todos os sinais, e cruzamos todos os dados aqui, e nós temos um dossiê estritamente sólido para a gente entender que nós somos a geração que vai experimentar o que nenhuma outra geração experimentou. Tá bom, gente? Então, a gente vamos seguir firme. Eu quero encorajar você. Quero encorajar você, queridos. Abandone a fé não, tá? Fique firme no Senhor Jesus. Pastor, e o retorno das igrejas apocalípticas? Vamos continuar também, tá? Nós vamos pegar firme agora de volta, tá bom? É que eu tive que dar uma atenção no livro Guerra das Sementes, porque eu precisei, não estava conseguindo, irmão, estava com a cabeça muito cheia. E às vezes eu ficava até 3, 4 horas da manhã ali lendo, né, relendo. E às vezes tinha ponto que eu parava ali e ficava uma semana pensando só no assunto, irmão. E aí às vezes eu ia parar para poder produzir um outro conteúdo, pensar em outro conteúdo. O que acontece? Aí eu não conseguia nem produzir os assuntos aqui, por quê? Por causa do livro, né? E eu ficava pensando lá e tal, meu Deus do céu, o livro e tal. E aí, por isso que a gente não tava gravando, tá bom? Mas agora a gente já volta com tudo já, tá? Eu tenho uma dúvida que me surgiu na leitura do livro, que é adoração. Irmão, pode perguntar qual que é a dúvida. Aí já respondo aqui, tá? Deixa eu até pegar aqui o livro. De adoração tá aqui. Aí, irmãos,
o que acontece. Mas aí a gente vai voltar agora, tá? Então, ó, eu quero até encorajar vocês a se inscrever lá no canal do YouTube, tá? Nós vamos voltar a postar lá também. Eu vou ver se eu já posto amanhã. Mais um vídeo lá sobre a queda de Lúcifer, o mistério da queda de Lúcifer. Nós vamos voltar a falar sobre vida após morte também, tá bom? Lá inclusive no nosso curso de teologia, nós respondemos uma aluna ontem lá no grupo, que ela fez 3 perguntas sobre vida após a morte. Nós estamos tratando desse assunto lá no YouTube, tá bom? Sobre vida após a morte. Então ela está perguntando lá. Na verdade, eu acho que foram 4 perguntas, né? Eu sei que foi sobre... Ah, tá. Quando a pessoa morre, aonde a pessoa fica esperando, né? Que eu falo que vem um anjo, pega e tal. Aí teve a pergunta também sobre... Oh, meu Deus. A pessoa que se suicida também, né? Teve essa pergunta também, sobre a pessoa que se suicida. Teve a pergunta também sobre se podemos orar por quem já partiu. Então teve bastante pergunta nesse sentido no nosso grupo ontem. Agora, eu vou voltar com esse assunto lá no canal do YouTube, tá? Então depois, se você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal do YouTube, Pastor Maxwell Fernandes. Nós vamos voltar lá a gravar sobre vida após a morte. Vamos voltar a postar lá os vídeos lá sobre a queda de Lúcifer. Aqui no Instagram, vamos voltar a falar sobre as igrejas do Apocalipse. E vamos voltar também a postar os conteúdos, tá? Os vídeos aqui sobre o arrebatamento e sobre o enigma dos alienígenas, tá, gente? A série ainda não encerrou. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto aí, tá bom? Tem mais coisa pra gente tratar ainda sobre a hibridização e vamos continuar falando, tá? Tudo isso aponta, são tudo assuntos escatológicos, tá? As igrejas do Apocalipse, os sinais sobre o enigma dos alienígenas, vida após a morte, o mistério da queda de luz, tudo isso são assuntos escatológicos e estão relacionados tudo ao tempo do fim, tá bom? Então, a gente vai continuar falando aqui, e aí lá no YouTube a gente vai estar postando lá também. E aqui a gente volta com o assunto do Apocalipse, tá? Mas, se Deus quiser, até final de semana a gente vai ter vídeo novo aqui, tá? O irmão vai conseguir fazer a pergunta aí? Senão eu vou desligar a live. Ou qualquer coisa o irmão pode mandar lá no WhatsApp também, tá? Para quem não adquiriu esse livro aqui, gente, é o livro que ele falou aí, ó. O que é a adoração, tá bom? Página 39. Peraí, príncipe. Página 39. Baseada em que na página o senhor afirma que o Éden não é o jardim, o Éden é a terra. No próprio texto, o profeta. No próprio texto aí. Tá aí o versículo aí, ó. Aqui, ó. Eu vou ler aqui o texto aqui, tá? Paz, pastor Augusto, Deus abençoe, tá? Ó, a página 39 aqui que ele falou, ó. O texto diz assim, ó. Vamos lá, vamos ler aqui a página, né? Daí ele vê aí, ele fala aí, tá? Qual que é a dúvida dele? Ó, o tema aqui, gente, é a música, tá? A música como princípio. Antes de sua queda, Lúcifer habitava a terra e adorava a Deus a partir dela. O profeta Ezequiel nos oferece uma descrição surpreendente da natureza deste querubim. Tá? Então aqui está o texto. Então antes da queda, ele habitava na terra. Então tá aqui, ó. Ezequiel 28:13. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Então, o Éden era chamado de jardim de Deus, tá bom? É por isso que o próprio texto vai falar que Deus plantou um jardim no Éden, e esse jardim que ele plantou no Éden é chamado de jardim de Deus, tá bom? Então, eu sei que a gente tem o hábito de falar o jardim do Éden, não, mas o jardim foi plantado no Éden, e tanto em Gênesis quanto aqui fala de novo, tá bom? Amém, pastor Augusto? Que o Senhor abençoe, tá? Deus abençoe ricamente. Ó, então o jardim foi plantado no Éden. E aí esse jardim que foi plantado no Éden é chamado de o jardim de Deus. O texto diz isso. Tá? E aí de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro.
as obras dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparadas. Aí, antes de avançarmos, precisamos fazer uma distinção aqui, né? O Éden não é o jardim, o Éden é a terra. A própria palavra Éden traz a ideia, a conotação de terra de delícias. Isso é o Éden. Dentro dessa terra, o Senhor plantou um jardim. Tá aqui no texto, tá aqui no livro. E esse jardim não era genérico. Ele tinha identidade e propósito. E a Escritura chama de jardim de Deus. Então, eu comento do próprio versículo de Ezequiel. Tá bom? Agora observa um detalhe que não pode passar despercebido. No próprio corpo do querubim foram embutidos pífaros e tambores, como se sua estrutura tivesse sido moldada para emitir som. Mas por que Deus colocaria instrumentos musicais dentro do corpo de um ser espiritual? E a resposta é profunda e revela um princípio fundamental sobre a natureza do louvor. Ele não nasce como um gesto humano. Ele é o modo como a criação responde ao Criador. E o louvor expresso através da música é a forma mais sublime pela qual atraímos a presença manifesta de Deus à Terra. E é exatamente por isso que precisamos distinguir com clareza louvor, música e adoração. Conceitos que infelizmente têm sido confundidos. Então, irmão... Oh, meu Deus, aqui. Irmão... Comando? Irmão... Esse irmão Comando é o irmão... É irmão Jair? Irmão Jair? Irmão Jairo? Que comprou o livro? Não lembro. Amém, queridos? Alguma dúvida, gente? Eu acho que está claro, né? A dúvida do irmão acho que era essa, né? A questão do Éden ali, né? Aí está aqui no próprio texto. É daqui que tira. Aí tem uma parte... É Jair, lembrei. Irmão Jair. E aí... É que essa parte aqui ela vai tratar exclusivamente da... Ela é uma introdução que vai introduzir para o capítulo 4, né? Para falar de música, louvor e adoração, né? Então, ela é uma preparação aqui, ó. Mas tem um texto de Isaías 14, 20, que a gente... Aqui, ó, um pouquinho antes. Ó, um pouquinho antes eu falo sobre Isaías 14, 20, ó. Ele diz assim, ó, com eles não reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra. Ó, isso aqui é interessante, gente. Quando eu falo a respeito de que Deus, ele... Inclusive no livro Guerra das Sementes eu toco nesse ponto aqui com mais detalhes, tá? Lúcifer, ele não habitava, ele não morava o céu, né? Ele não morava lá. Deus cria a terra, e o Lúcifer agora ele é o guardião da terra. Só que o que chamava a atenção dele não era a terra, era o que? Era espiritual, porque a natureza dele era espiritual. Não tinha um homem ainda para ele governar sobre o homem. Hoje ele quer governar, ele quer a terra hoje, por quê? Hoje tem um homem, tem as coisas para ele governar, mas antes não tinha. Então, Deus pegou essa terra e deu para ele guardar. E a palavra, quando tu eras querubim ungido, a palavra ungir, olha que coisa interessante, a palavra ungir significa capacitar. Por exemplo, toda vez que você ora a Deus, Senhor, me dê a tua unção, você está pedindo para Deus capacitação. A palavra unção é o mesmo que capacitação. Então, o Senhor me unge, você está dizendo, Senhor, me capacita. É isso. Então, Lúcifer, ele era ungido, ele era capacitado. Para quê? Ele era capacitado para poder guardar, para guardar a terra, né? Agora, quando ele está falando aqui, então, quando ele é jogado para a terra, como o versículo 12 diz, né? Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações, né? Então, aqui ele vai cair. Só que qual é a ideia que a gente tem? A gente tem a ideia de que Lúcifer morava no céu. Mas ele não morava lá. Ele cai de lá exatamente quando ele tenta subir para usurpar. E o fato, por exemplo, de você cair de uma bicicleta não significa que você morava na bicicleta. E você caiu, eu caí da escada, mas você morava na escada. Você caiu da árvore, mas você não morava na árvore. Entende? Então, a linguagem aqui é exatamente essa. Exatamente essa. Tá? Mas, gente, é fenomenal. É fenomenal. É maravilhoso. Entendi. Acredito que nunca ouvi nada a respeito desse tema nessa colocação. Oh, amém, irmão Jair.
Esse é forte, Deus seja louvado. É maravilhoso, né? E aqui eu falo sobre Lúcifer como guardião, né? E falo do processo da queda dele. E a gente vai introduzindo para entrar na parte de louvor, né? De música e tal. E aí tem uma frase que eu gosto bastante, que essa aqui, a música é o meio, o louvor é uma atitude e a adoração é uma entrega, gente. Isso aqui é maravilhoso demais. Tá bom? Quem ainda não tem esse livro, pessoal, me chama aí, tá? Chegou essa semana alguns exemplares, mas tem pouquinho. Tem pouquinho, tá? Amém, queridos? Mais alguma pergunta, gente? Deus abençoe, tá, irmão Jair? Irmão Jair já comprou também o livro dele, Guerra das Sementes, né? Acho que o irmão Jair já comprou também o livro Guerra das Sementes. Quem comprou o livro da Guerra das Sementes, esse mês a gente vai começar a enviar, tá, irmãos? Esse mês até o final do mês, tá? A gente vai começar os envios dos livros aí para os irmãos que já fizeram a reserva, tá bom? Quem reservou na pré-venda, quem reservou o livro na pré-venda, irmão, além de ajudar a financiar o livro, conseguiu pagar o valor promocional do livro, né? O valor promocional do livro. Agora, até esse mês a gente vai estar enviando os livros, tá bom? Até o final do mês a gente vai estar enviando os livros para vocês. Tá? E chegando aí, vocês pegam, posta, marca nós aí, tá? Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Vai ser um tempo de despertar muito grande, tá? Vai ser um tempo de despertar muito grande. Vai ser, meu Deus do céu, eu estou muito empolgado com a mensagem que tem nesse livro, tá bom? Tem uma mensagem poderosa para esse tempo, para essa era final, porque, irmãos, nós precisamos acelerar a volta de Jesus, não é verdade? O grande engano começou com essa agenda alien? Não, na verdade não. O grande engano vai se manifestar ainda, tá? O grande engano, meu Fernando, ainda vai se manifestar, tá bom? Só que o processo, o embrião, ele começou há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, tá bom? O processo dessa preparação, desde a era da igreja primitiva, já está em andamento, né? E aí, o que a gente tem que entender, gente? Ó, no livro Guerra das Sementes, e nos vídeos, eu vou gravar mais vídeos aqui, nós vamos falar sobre isso, tá? Na série, O Enigma dos Alienígenas, eu vou tocar ainda nesse ponto. Mas eu falo do livro para você ter o livro em mãos, que aí é um livro que você vai poder ler ele, consultar ali e tal. Agora, o que a gente tem que entender? Existe um movimento. Essa questão da agenda alien, ela é interessante por quê? Porque é a última cartada, irmão. É a última cartada maligna, tá? Existe um motivo para isso, né? Mas o que acontece? Ó, começou assim, só para vocês terem uma ideia. Deus deu uma sentença. É nesse caminho, gente, que a série que a gente está gravando aqui percorre, e é nesse caminho que o livro também percorre, tá? Os vídeos aqui e o livro percorre esse caminho. Começa assim, ó, Deus deu um decreto, né? Mas na verdade no livro a gente fala mais no livro a gente fala mais vamos mais longe. No livro a gente volta nesse ponto aqui, ó, que o irmão Jair tocou ali, tá? Sobre desde lá de trás, tá bom? Então a gente começa lá no livro Guerra das Sementes, a gente começa falando da queda de Lúcifer, tá bom? A gente fala para ele da invasão dele no Éden, da influência dele para a queda do homem e da mulher lá. Quando o homem e a mulher caiu, aí Deus vai dar uma sentença, né? Qual sentença? A sentença de Gênesis 3,15, tá? Então começa ali o momento de guerra, tá? O texto diz assim, ó. Deixa eu ler com vocês aqui, ó. Gênesis 3,15. Então, todo o livro, irmão, é baseado aqui. E os vídeos que a gente está gravando também, o princípio dele parte por aqui. Obviamente, a gente parte por aqui para entender o que Jesus falou, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Para a gente entender isso, a gente teve que vir aqui atrás para poder puxar o fio de ouro, tá? Mas, ó, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, porquanto este ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar, ou ferirás o calcanhar. Então aqui existe nitidamente uma sentença. Existe uma guerra entre a tua semente e a sua semente, ou descendente, tá? A semente é descendente. Quando eu falo guerra das sementes, é guerra dos descendentes, tá bom?
Então, da mulher vai sair a semente prometida, que é o nosso Jesus Cristo, tá bom? E aí, o que acontece? Baseado nessa sentença, o diabo, puxa vida, o que eu vou fazer agora? Eu vou corromper toda a genética humana, uma vez que eu corromper tudo, não tem como a semente da mulher nascer, tá bom? Então a gente parte por esse princípio aí. E aí vem um dilúvio como uma cirurgia de precisão, resolve o problema. Do outro lado do dilúvio, abaixo as águas, o diabo, ele, que ele faz? Ele agora, do outro lado das águas, ele vai reativar de novo o protocolo de guerra. Ou seja, já que conseguiu preservar uma família para a semente vir, vamos tentar de novo. E aí, nos vídeos eu não vou falar sobre isso, mas no livro eu detalhei todos os 1.300 anos de hibridização, o passo a passo tudinho ali, tá? Calculado tudo certinho. Então vocês vão ter ali uma linha cronológica de todo o tempo, tá? De toda a fase dos híbridos ali, tá bom? E o porquê de como que aconteceu e etc, etc. Mas enfim, então vem essa guerra. Quando Jesus veio, presta atenção, gente, ó, quando Jesus veio, nasceu, foi na cruz e venceu o diabo na cruz, a primeira fase dele, foi derrotada na cruz, o que aconteceu? Ele vai ter que mudar de novo agora a sua estratégia. Por quê? Porque ele vai ter que mudar a estratégia. Já que eu não consegui bloquear a semente da mulher de nascer, o que ele faz agora? Agora eu vou preparar um concorrente para ele. Eu vou apresentar esse concorrente como se fosse a semente da mulher. Como se fosse ele o Salvador. Como se fosse ele o Redentor. Então, ele não conseguiu bloquear o Cristo de nascer. Se ele não conseguiu bloquear o Cristo, porque o plano dele foi frustrado desde o dilúvio, então agora ele partiu para a segunda fase. A segunda fase é o quê? É criar alguém. Só que esse plano dele já vem há muito tempo. Ele tinha o plano A e o plano B. Qual que é o plano A? O plano A é tentar bloquear toda a genética. Só que em paralelo a essa, ele vem tentando recriar, ou recriar não, ele vem tentando recriar um Cristo, né? Recriar um concorrente. Mas ele vem tentando criar alguém para poder apresentar ao mundo. Como se esse alguém fosse a semente da mulher. Tá? E aí existem profecias de outras pessoas que foram profetizadas que eram o próprio Messias. Eu detalho isso no livro também. Tá? Então, por isso que a gente tem agora a ideia do anticristo. Por que agora o anticristo? Por causa disso. Porque o plano dele de bloquear o Cristo deu errado. Aí ele foi tentando, reconfigurando. Não deu certo, agora ele está com a última cartada dele. Mulher gato. Pastor, o senhor é uma benção, amém. Mulher gato, Deus abençoe. Fiquei impactado com o que vocês disse. Amém. Sem medo de falar verdade. Glória a Deus. Deus abençoe, tá? Irmã Simone, o que o pastor Arthur, jogador da Noruega, disse que ele é ET, nem nada. Disseram que o Trump é reptiliano. O pessoal fala demais. É gente que não tem o que falar, irmão. É gente que não tem o que falar. Ó, vocês têm que entender o seguinte, pessoal. Primeiro a gente tem que ter todo um cuidado com aquilo que nós vamos falar, tá bom? E temos que ter todo um cuidado com aquilo que nós ouvimos também. Porque, tipo assim, ó, eu sou muito claro com vocês aqui. Eu não trabalho com teorias conspiratórias, tá bom? Não trabalho. Quando, por exemplo, eu vou citar alguém, eu vou citar uma fonte, e eu vou falar alguma coisa, eu sempre cito a fonte, né? Quando eu vou falar alguma coisa, eu sempre cito a fonte, tá? Porque tem pessoas que, tipo assim, ó, que você tem que entender. Isso aqui faz sentido ou não? Isso aqui é verdade ou não? Isso aqui tem aparato bíblico ou não? Entendeu? Se tiver, aí beleza. Se não tiver, irmão, descarta. Se o Brasil tivesse vencido a Noruega, irmão, se o Brasil tivesse vencido a Noruega, ninguém tá falando nada do homem. Entendeu? Ninguém tá falando nada. Só que a gente tem que entender o seguinte, irmão. A soberba, ela é o princípio da queda. É o princípio da queda. Só que antes do jogo eu falei pra
Falei pra minha esposa assim, eu falei assim, o Brasil vai perder. O Brasil não vai ganhar, não. A Noruega vai ganhar. E por que eu sabia que a Noruega ia ganhar? Eu falei isso antes. Eu não assisto o jogo, tá, irmão? Eu não assisti nenhum jogo da Copa, pra você ter ideia. Se nenhum jogo, eu não curto o jogo, irmão. Não curto o jogo, não tenho paciência, não entendo de jogo, tá? Brinco assim de bola, mas não assisto, não. Irmão, eu prefiro assistir um filme, preciso pegar um livro para ler, que passar ali uma hora e meia assistindo jogo, tá? Não tenho paciência para assistir jogo. Não faz sentido na minha cabeça. Na minha cabeça não entra, irmão. Ó, na minha cabeça não entra. Para mim não faz sentido. Não entra na minha cabeça. Um monte de homem correndo atrás de bola e ganhar milhões de reais. O cara ganha 30 milhões, 10 milhões para correr atrás de bola. E aí um professor, um policial é desvalorizado. Para mim não faz sentido entender isso, não. Não entra na cabeça. Não. Por isso que eu vou votar no Augusto Cury para presidente do Brasil. Aí se tiver segundo turno, a gente vê quem a gente vota. Não faz sentido, tem coisa que não faz sentido na minha cabeça. É verdade, o pessoal agora estão dizendo que é a Noruega. Aí, tá vendo? Irmã Elis, Pai do Senhor. Meu povo vai falando. Aqui em casa, meu marido e meu filho vêm jogo, eu não gosto. Tipo assim, gente, tô dizendo que é pecado ver jogo, não, tá? Igual, por exemplo, aqui o meu guri foi aqui na casa do amiguinho dele aqui, assistiu um pouco lá, a esposa ligou a TV ali, assistiu um pouquinho. Eu tava aqui fazendo o quê? Lendo livro, irmão. Lendo livro. Entendeu? Tá lendo livro. E aí, eu falei pra ela, vocês ficam aí, o pessoal briga, sabe? Não, pra mim não faz sentido, não. Passou segurança, educação e saúde. Aí, ó, segurança, educação e saúde, irmão. Aí não é valorizado, aí vai pagar milhões pra... Um monte de homem ficar correndo atrás de bola, irmão, isso não entra na minha cabeça. Aí eu fui falar isso pro irmão aqui, falou, pastor, você entendeu o seguinte, as pessoas querem entretenimento. Isso quer entretenimento. Se você for entreter as pessoas, você vai ficar rico. Eu falei, então eu vou parar de pregar o evangelho e começar a entreter agora, então. Ele falou, é o que as pessoas gostam. Vocês gostam disso. Mas não faz sentido, irmão. Tá? Mas nada contra, não, tá? O pessoal da igreja joga. Eu, quando pastoreava a igreja, eu tinha um time de futebol da igreja, levava o pessoal para jogar lá no sítio, lá, tá? A gente sempre perdeu o jogo lá. Os cowboys lá ganhavam lá, fazia gol em nós. Enfim, gosto de brincar assim. Tá bom, gente? Mas o pessoal, irmão, o pessoal é o que tá hypado agora, né? A Noruega ganhou do Brasil, então é o que tá no hype aí. Aí o que o pessoal faz? Vamos falar da Noruega. Entendeu? Daqui a pouco eles arrumam outro para começar a falar. Tá? Mas é assim. É que a gente tem que filtrar. Agora, respondendo uma pergunta, alguém me fez uma pergunta aqui. Eu acabei pulando aqui uma pergunta. Peraí. Foi a própria irmã Simone, né? Pastor, de onde vem o anticristo? De onde vem o anticristo? O anticristo vem da região da Armênia, Anatólia. Ele vem das bandas do norte de Israel. Tá bom? É de lá que ele vem. A gente tentar procurar o anticristo na Noruega, nos Estados Unidos, na Europa, a gente não vai achar. Na verdade, quem vem de lá é o candidato. Tá bom? Agora, o anticristo mesmo, ele vai vir na metade dos 7 anos. Ele só vem para a Terra na metade dos 7 anos. Aí ele vem do poço do abismo. Tá bom? O anticristo não está na Terra ainda. Ele não está na Terra ainda, tá? O anticristo ainda vai vir para a Terra. Só depois do arrebatamento, na metade dos 7 anos, é aí que o anticristo vem, irmão. É aí que ele vai vir, tá bom? Eu nem vou estar aqui para poder ver. O que a gente consegue saber é de onde vai vir o pequeno chifre, de onde vai emergir o pequeno chifre da profecia, né? Estão dizendo que a Noruega vai ganhar porque saiu na capa da revista. O que acontece, gente, eu acho que foi o Jonathan Nehmer gravando um vídeo. Não sei, como eu falei pra vocês, eu não entendo. Mas dizem que a Copa foi vendida, tá? Diz que foi vendida. Inclusive era para o Vini Júnior ter batido o pênalti, aí não bateu, ele estava com a bola na mão, passou para o acho que foi ele que eu vi. Alguém postou, tá? Dizem que a Copa foi vendida. Então, se foi vendida, tem um ganhador. É igual a política, irmão. É igual a política aqui no Brasil. É a mesma coisa. Mesma coisa. Se foi vendido, né? Agora, sei lá. Bom, o pessoal sabe, ó, é o pessoal que sabe quem vai ganhar a Copa, o pessoal sabe quem vai ganhar a política.
quem vai ganhar para presidente. A gente só vai lá mesmo, irmão, por exemplo, vamos votar só por votar, porque parece que o nosso voto não vale de nada, né? Parece que o nosso voto hoje em dia não serve para nada. Não serve para nada, porque... Então por isso que eu vou... irmão, negócio de presidente aí... Ó, eu fui na palestra do Caiado aqui, né? Fala firme. Não sei se ele tem chance de ganhar, mas era uma boa opção também. Caiado. Descobri há pouco o seu canal e tenho assistido no YouTube e no Instagram seus vídeos todos os dias. Eu tenho aprendido muito, tenho orado muito para Deus me dar entendimento das Escrituras. Amém, irmã Elice? Deus abençoe. O Eterno abra seu entendimento cada dia mais, tá? Em nome do Senhor Jesus. O apóstolo Robson Martins diz que é Jared Kushner. Não. Se ele falou, é difícil ser, muito difícil. Não bate. Não bate. Não bate. Tá? Mas, se eles acreditam assim, quem sou eu para questionar, irmão? Como eu falei para vocês, não discuto. Ó, no livro Guerra das Sementes, eu coloco... Quando eu vou tratar, tem um ponto que eu vou tratar lá, e eu abro uma nota para poder falar sobre isso. Eu não debato. Eu dou evidência, irmão. Dou evidência. A evidência é essa. Cada um acredita no que quiser, né? Mas é difícil ser esse Jared, irmão. Muito difícil. Jared, Trump, Macron, Khamenei. Irmão, eu gravei um vídeo aqui falando do Khamenei, morreu lá. Quando eu falei, tem um vídeo aqui que eu falo lá da morte dele. Aí vem um punhado de gente. Khamenei não morreu, ele é o anticristo. Khamenei não morreu, ele é o anticristo. Meu Deus do céu, olha onde... Irmão. Aí, ó. Fizeram o maior evento agora de sepultamento dele. Se o Khamenei fosse o anticristo, ele teria que ter ressuscitado 3 dias depois que tinha morrido. É o que está na profecia. Quem vai ser o anticristo? O cara que... Ó, anota isso aqui, ó. Quem for o anticristo? O cara tem que morrer 3 dias depois, tem que estar vivo, irmão. É assim. Ele tem que ressuscitar 3 dias depois. Aí sim. Aí você vai saber que ele é o anticristo. O Senhor tem sido uma bênção na minha vida. Deus continua abençoando. Amém, irmã Elise. O Eterno te honre muito, tá? Já vi pessoas falarem que ele está aqui entre nós. Mentira de quem falou. É mentira de quem falou, irmã Simone, porque o anticristo não está aqui. O anticristo está no abismo. O que está na terra é o corpo que está sendo preparado. O anticristo ele só vem para a terra na metade dos 7 anos finais, gente. O anticristo só se manifesta, ele só vem para a terra, ele só entra na terra, só vem para cá. Vou precisar colocar o celular para carregar aqui, gente, peraí. Ele só vem para cá na metade dos 7 anos, irmão. Antes disso aí ele não vem, não. É o que está na profecia. Qualquer coisa fora disso aí. Ó, como eu falei, cada um acredita no que quer. Cada um acredita no que quer. Mas as evidências bíblicas não mostram isso daí, não. Mas como eu disse, né, irmão? Os irmãos é livre, né? O povo é livre para falar o que querem na internet. E o povo também é livre para crer no que quiser. Agora, como eu falei para vocês, eu abri uma própria nota no livro para poder falar sobre isso aí. Tipo assim, ó. Porque antes da gente falar sobre o... Eu posso fazer uma live uma hora dessa aqui, mano, só pensando sobre esse assunto. Mas é difícil, hein? Porque, irmão, assim, ó, primeira coisa que a gente tem que entender, o anticristo, o corpo que vai habitar, ele não é pra vir, não tem como ele vir do ocidente, irmão. Não tem, sei lá, não sei de onde o povo tira essas ideias, não. Eu conheço uma irmã de idade avançada que falou que começou a assistir o jogo e não conseguiu continuar olhando porque via algo dentro do campo junto.
e junto do jogador. Ela disse que não conseguia olhar. Ó, você via, eu não sei se é verdade, irmão, mas você viu a própria camisa da seleção brasileira, irmão Flávio? Vocês viram o pessoal falando do símbolo aqui e tal? Vocês viram isso aí? Eu vi um vídeo de um pastor daí. Só um vídeo também que eu vi. Não sei se mais alguém notou. Eu só vi um pastor falando. Ganha quem eles querem, enfim, não devemos parar de... infelizmente. O anticristo vai vir depois do arrebatamento, então, irmã Ellen Martins, isso aí. O anticristo, ele vem depois do arrebatamento. 3 anos e meio depois do primeiro arrebatamento. É o que está na profecia. Irmão Jair, Deus abençoe, tá? Ó, pra gente resumir aqui, pra gente encerrar também a live, que já não foi encerrado. Mas, irmã Ellen, ó, funciona assim. Você tem uma ideia aqui, ó. A Bíblia diz assim, ó. O primeiro arrebatamento acontece. Deixa eu tirar daqui que agora não precisa disso. Vocês estão ouvindo aí, gente? Porque eu tirei o microfone ali. Ó, funciona assim. O primeiro arrebatamento acontece. Esse arrebatamento que acontece, ele vai, enquanto ele estiver cruzando os céus, isso não é nas nuvens, tá? Não é o processo das nuvens ainda. Esse primeiro arrebatamento, ele passa pelo Urânios, Mesorânios, para entrar no Eporânios. O que acontece? Quando ele chega no Mesorânios, no céu estelar, na atmosfera, o que a gente chama de espaço sideral, quando ele passa por essa região, esse grupo de crente que está sendo arrebatado, eles provocam uma guerra. Quando eles provocarem essa guerra, é o primeiro start. É o primeiro start. Eles provocam essa guerra. Nesse momento, Miguel é enviado. Miguel pega Satanás e lança Satanás para a terra. Numa batalha que está pendente ainda entre Lúcifer e Miguel. Então entra nessa guerra. Então o Miguel vence assim, joga ele para a terra. Quando ele cai na terra, ele vai começar a energizar o mundo com mais força, vai começar a perseguir, só que ainda no mundo espiritual. No mundo espiritual. E aí, falando de mundo espiritual, na terra tem um homem. Tem um homem. Esse homem, ele não é religioso. Ele é gentílico. Ele é um político. Tá? Ele é uma pessoa que hoje, presta atenção aqui, ó, ele hoje, ninguém dá muita atenção de onde ele vem. A geopolítica internacional não dá. O que acontece? Ele é o cara, ele é o sétimo rei da profecia. Ele é o sétimo rei da profecia. Satanás cai na terra, começa todo aquele processo ali e tal, da falsa paz, e da aliança e tal. Quem faz aliança com Israel é esse homem. Não é o anticristo, gente. Quem faz aliança de paz com Israel não é o anticristo. Quem faz aliança de paz com Israel é um homem. Ele fez a aliança, beleza. 3 anos e meio depois, a Bíblia diz que ele vai morrer com uma morte bem matada. Essa é a expressão grega no texto bíblico. Uma morte bem matada. Por quê? Porque ele precisa se encaixar exatamente na profecia. Então o texto faz questão de dizer que ele é morto, com uma morte bem matada. E por que uma morte bem matada? Para não ter dúvida que ele morreu. Entendeu? Morreu, está morto. 3 dias depois que ele está morto, ele volta a viver. Mas como que ele volta a viver? Porque agora Jesus, ele pega a chave do poço do abismo e entrega para a estrela d'alva, a estrela caída. A estrela caída. Quem é a estrela caída? A estrela d'alva. Lúcifer, Rei Léo, Chamael, como você quiser chamar ele. Satanás, o diabo. Jesus pega a chave. Que chave é essa, pastor? A chave do poço do abismo. Então entrega para ele, ele vai. Aonde que é aonde que é a entrada desse poço do abismo, pastor? O mar Mediterrâneo.
Então ele vai para a região do mar Mediterrâneo e evoca do poço do abismo o anticristo. O espírito do quinto César, que está no Abaddon, ele sai de lá. Só que ele vai sair para entrar no corpo desse homem que acabou de morrer há 3 dias atrás. Quando ele volta a viver, esse cara que morreu volta a viver, ele volta a viver, não é mais o cara que morreu que volta. É um outro espírito que vem e assume o controle do corpo. Aí, irmão, você consegue entender o porquê da hibridização que a gente está batendo na tecla tanto aqui. Entendeu? E aí, esse espírito que está no poço do abismo, há 2 milênios, ele entra nesse corpo desse cara que morreu. Pode ser qualquer cara aí, tá? Aí pode ser o genro do Trump, tá? Para ser o 7º rei. Aí pode ser ele, se ele tiver ligação lá pro lado do Oriente. Senão não faz sentido ser ele também não. Aí entrou no corpo dele. Ele volta a viver. Nisso que ele viveu, a terra se maravilha. Poxa, o cara morreu há 3 dias e agora o cara tá vivo. A terra se maravilha. E aí, aonde que tá o BO, irmão? É aqui que começa o trem. Ó, olha o dispositivo aqui, ó. Aí o pessoal, não, rapaz, mas você é um milagre. Você é um milagre, a terra tá alegre. Você é o cara, você é o cara, você é o cara. Rapaz, você sabe uma coisa, rapaz, você fez uma aliança com Israel. Rapaz do céu, mas você... Ele vai olhar e vai dizer essas palavras assim, eu fiz aliança com Israel? Eu não fiz aliança com Israel, não. Eu odeio os judeus. Eu tenho ódio dos judeus. Por quê? Porque não foi o cara que morreu, não é o espírito do cara que morreu mais. É um outro espírito que assumiu o corpo dele. O cara que está aqui faz aliança com Israel. Ó, aliança com Israel. Está aqui na paz. Ele morre, o cara que vai assumir o corpo dele odeia os judeus. Odeia os judeus. E aí vai começar a perseguição. Onde começa a perseguição? Ele vai começar a perseguir os judeus exatamente proibindo dízimos e ofertas. Quando ele proíbe dízimos e ofertas, os judeus vão entender. Esse cara não é o Messias que a gente tanto esperou. Hoje os judeus estão esperando o Messias. Diferente de nós, né, que espera a segunda vinda, eles esperam o Messias ainda que vai vir e reinar. Tá? De toda forma, ambos esperam. Ele vai olhar quando o anticristo, que agora sim é o anticristo, quando o anticristo, agora que entrou no corpo dele, e ele vai ser energizado na expressão máxima com o poder de Satanás, que Satanás nunca deu o poder dele na totalidade para ninguém. Ele agora vai energizar, tipo isso aí mesmo, irmã Elise, tipo isso aí. E aí ele vai energizar esse corpo. E por que não pode ser um corpo comum, pastor? Não pode ser um corpo comum, porque ele vai precisar que seja um corpo com DNA de anjo caído, irmão. Pronto, entreguei toda a chave para vocês aqui, ó. O corpo para sustentar o anticristo e a energização de Satanás tem que ser um corpo que tenha DNA de anticristo. Eli Khamenei? Não. Eli Khamenei não. Missionário Sweni? O Eli Khamenei deve estar lá com as 70 virgens dele agora. Então, pessoal, vocês conseguiram pegar aqui? Então, o que acontece? Energizou ele. O que ele vai acontecer? Primeiro ponto. Eu odeio os judeus. Então, ele vai lá e proíbe dízimos e ofertas. Então, a proibição de ofertas, de dízimos e de primícias no terceiro templo é o diapasão que eles vão identificar quem é o anticristo. Então, quando você vê alguém hoje pregando contra dízimos e ofertas, você já sabe que essa pessoa já está sob a influência do espírito do anticristo. Então, o que acontece? Onde eu sei
que o Espírito Santo está? Onde eu tenho liberdade para adorá-lo com os meus dízimos e com minhas ofertas. Aonde tem essa proibição? O espírito do anticristo já está operando, já está agindo. Satanás já está preparando. E aí por que hoje você vê um monte de gente, até pessoas influentes na mídia hoje, pregando contra dízimos e ofertas? Porque quando o anticristo vier e profetizar e dizer que não pode, é proibido ofertar e dizimar, a mentalidade das massas hoje está sendo preparada. Está vendo? Eu sabia que não era para dizimar e ofertar lá. Olha lá. Sabia lá. O Messias falou que não era para dizimar e ofertar. Mas não é o Messias, é o anti-Messias. É o anti-Messias. Então, é por isso que quando eu vou falar sobre dízimo e oferta, irmão, a Bíblia fala que dízimo é um princípio eterno. Eu dizimo agora, vou dizimar no milênio e vou continuar dizimando na eternidade. É um princípio. Entende? Não, irmão, não importa quem vai contra, quem prega contra, quem fala não concorda, não tem problema. Concordando ou não concordando não vai mudar a profecia, não vai mudar o texto bíblico. Entendeu? Então, a forma deles identificarem o anticristo é quando proibir dízimos e ofertas. Ok. Aí, esse aqui é o momento. São 3 anos e meio. Está na metade de 7 anos. Nesse momento, esse corpo com DNA de anjo caído, esse corpo que está com o espírito do quinto César, esse corpo que está energizado no poder máximo de Satanás, ele começa a criar na terra o que a Bíblia chama de a grande tribulação. É nesse momento, irmão, que começa a grande tribulação. 3 anos e meio depois. São 7 anos, a grande tribulação começa na metade dos 7 anos. Só que os 3 anos e meio primeiros não é o anticristo. Ele não está na terra. Os 3 anos e meio primeiro é o diabo que vai estar ainda no mundo espiritual aí trabalhando. Como já opera hoje, mas com um pouco mais de intensidade. Tá? Mas só na metade dos 7 anos começa mesmo a perseguição. Só que nesse momento já aconteceu o primeiro arrebatamento, já aconteceu o segundo arrebatamento, já está acontecendo o terceiro arrebatamento. Entendeu? E aí, dentro desse processo aí começa a desencadear o restante dos arrebatamentos. Tá? Mas é uma longa história. É uma longa história, só que tudo está convergindo para esse tempo, tá? Uma missionária, a Nabia, diz que o Ali Khamenei vai ressuscitar, fingir que morreu e ressuscitar, que ele não está morto. Mentira dela. Ali Khamenei morreu, e se ele fosse ser o anticristo, ele teria que ter voltado à vida, ou fingir uma ressurreição, pelo menos fingir uma ressurreição, 3 dias depois da morte dele. Se não fez isso, pode descartar. Se não fez isso, pode descartar. Tá? Nossa, está pertinho já. Irmã Eliane, está pertinho, mais perto do que a gente pensa. Mais perto que a gente pensa, entendeu? Mais perto que a gente pensa. É o que eu estava falando no começo da live aqui, entendeu? Assim, irmão, não tem mais o que a gente fazer. É só orar, pregar o evangelho, o máximo que a gente puder, falar de Jesus, ficar firme no Senhor. Faz um vídeo explicando sobre esses 3 arrebatamentos. Na verdade, não é 3, na verdade são 7. O arrebatamento ele acontece em 7 etapas. São 3 grupos que acontecem em 7 etapas. Mas eu vou fazer assim, eu estou na série aqui do arrebatamento, eu vou falar sobre isso. Falar em detalhes sobre isso aí, tá? Vou falar em detalhes, porque aí se você acompanha os textos e o passo a passo, aí fica claro. Fica claro. Como o assunto é muito longo, né? O pastor acha que até 2030 o arrebatamento acontece? Difícil saber, irmão. Muito difícil saber. Eu não faço ideia. Não faço ideia. Eu sei que nós estamos dentro da janela do tempo, né? Dentro dessa janela nós estamos. Porque tudo para Deus se fecha em ciclo de 7. E como a gente crê piamente na terra recriada, a terra jovem, né? Recriada de 6.000 anos, nós estamos dentro da janela profética para começar os 7 anos. Entendeu? Os 7 dias, né? Seriam os 7 dias. Deus trabalha, como eu já falei, que Deus trabalha com um ciclo de 7. 7 dias, 7 meses, 7 anos ou 7 milênios. Deus sempre fecha uns ciclos a cada 7. Então, para Deus, ele fecha tudo em 7, né? Então, o 7 é a totalidade de Deus para a terra. O número 12 é o número de governo. O 7 é os ciclos que Deus trabalha. Deus sempre trabalha com o ciclo de 7. E nós estamos dentro dessa janela, né? Estamos entrando para dentro dessa janela agora do ciclo de 7. O pastor... tá, aqui eu já li, né? Porque o diabo quer copiar Jesus? Eliane Amorim. Em tudo, né? Em tudo ele quer copiar Jesus. Ó, vamos lá. Existe o Pai, Filho e Espírito Santo. Existe
Existe o diabo, o anticristo e o falso profeta. Em tudo, irmão. Aí Jesus morreu, ficou 3 dias morto e ressuscitou. O diabo vai vir 3 dias depois. Tá? O anticristo manifesta depois de 3 dias. Jesus, ele vem sobre as asas do querubim. Né? A Bíblia diz que ele voa sobre as asas do querubim. A Bíblia diz que o anticristo vai entrar em Jerusalém sobre as asas da abominação. Então, tudo ele vai imitando Jesus ali. Deus tem o seu carro-trono, né? O diabo tem as naves espaciais dos alienígenas aí. Tudo é uma imitação barata, mas é imitação. Tudo está convergindo. Então, tudo ele vai tentando imitar. Tudo ele vai tentar fazer. Ó, o profeta Elias orava e fazia fogo descer do céu, né? Preparando ali o caminho. João Batista veio na autoridade do profeta Elias, preparando o caminho para Jesus. O falso profeta vem com o mesmo sinal de Elias, preparando o caminho para o anticristo. É tudo assim um contraste, né? Tudo uma imitação mesmo. É uma imitação mesmo. Tudo. O diabo é tão ruim, irmão, que não consegue nem criar nada, né? Tem que ficar imitando mesmo. Pastor, já está tendo uma grande colheita? Não é verdade? Está morrendo muita gente. Quem está com Cristo bem, quem não está, misericórdia. Na verdade é o seguinte, né? Essas pessoas que estão morrendo, quem morre em Cristo Jesus fará parte do primeiro arrebatamento, tá? Faz parte do primeiro arrebatamento, tá bom? E isso aqui é verdade. Quem está com Cristo vai ser bênção. Quem não está, vai ser ruim. Pastor, como será o primeiro arrebatamento? As pessoas vão sumir? Não, o primeiro arrebatamento não acontece com os vivos. O primeiro arrebatamento acontece com os crentes mártires, os que morreram, que estão nesse momento no paraíso, adorando e glorificando a Jesus lá. Aqueles que laboraram, aqueles que levaram uma vida íntegra, reta. O primeiro arrebatamento acontece para Pedro, para Paulo, para Tiago, para João, para os mártires da igreja primitiva, para os crentes coptas no Egito que morrem todos os dias lá, para os cristãos que são decapitados pelo grupo do Hamas, pelo Hezbollah, pela Al-Qaeda, pelos grupos terroristas nesse mundo que matam crentes e cristãos. Mais de 200 mil cristãos são mortos por terroristas, por não negarem a fé. O primeiro arrebatamento são daqueles crentes que morreram pela China comunista, que mataram cristãos, que trancafiaram cristãos. O primeiro arrebatamento é para eles, né? São esses que morreram como mártires, que derramaram seu sangue para que o evangelho não parasse. Esses fazem parte do primeiro arrebatamento. O primeiro arrebatamento são para aqueles que não amaram a sua vida, mesmo em face da morte, decidiram seguir Jesus. O primeiro arrebatamento são para esses que partiram para o Senhor, mas negaram a sua vida aqui para viver a vida de Cristo. É para esses. Pastor, e os crentes que morreram e levaram uma vida de qualquer jeito? Eles não fazem parte do primeiro arrebatamento. Eles vão fazer parte, possivelmente, do quarto arrebatamento, tá? Possivelmente do quarto arrebatamento, eles fazem parte dele ali, tá bom? E aí, o segundo arrebatamento são dos crentes que estão vivos, somos nós, que se o Senhor nos achar digno, seremos arrebatados, tendo hoje a tônica do amor, infelizmente, olha que coisa, olha isso aqui, ó. Qual que é a tônica, qual que é o princípio para que quem está vivo hoje seja arrebatado? Amor. Qual que é o problema? A Bíblia diz que chegaria um tempo que o amor de muitos iria se esfriar. Então nós estamos no tempo que faz com que você seja um vencedor para participar do arrebatamento, seja o amor. Só que a profecia diz que nesse tempo o amor de muitos iria se esfriar. Então aquele que perseverar amando as pessoas, servindo as pessoas, porque eu sirvo a Jesus servindo pessoas. Eu amo Jesus amando pessoas. Eu sirvo e amo Jesus quando eu sirvo e amo pessoas. É nesse momento. Então, a tônica do segundo arrebatamento é esse. O terceiro arrebatamento é dos mártires da grande tribulação. E aí, irmão, enfim, não vou falar todos aqui agora, mas só para vocês terem uma ideia. Por que o Senhor ele faz isso? Porque ele é justo. Porque não faz sentido, por exemplo, um crente hoje, que é crente, eu conheço um monte, é pregador, é crente e bebe, usa droga. E aí não faz sentido Deus arrebatar esse crente junto com um crente que não negou a vida. Junto com um crente, irmão, que foi morto numa cova de leão. Irmão, Deus é justo. Deus é justo. Você acha mesmo que Jesus vai
vai arrebatar um crente que leva uma vida desleixada, que finge que é crente, que trai a mulher, que trai o marido, que rouba, que mente, que trapaceia, e aí morreu. Você acha que Jesus vai arrebatar esse crente junto com Paulo? Junto com Pedro? Ah, mas demora, hein? Mas demora, hein? Como será o reinado com Deus dos 1000 anos? Diz que é uma cidadezinha, mas ainda vai ter muito além da cidade. Vamos reinar nessa terra, a partir de Jerusalém. Jerusalém será a capital desse governo, desse reinado. Pastor, tenho uma pergunta. Quando fazemos a confissão de fé em uma pessoa, quando está doente, por exemplo, e é escrito o nome dela no livro da vida, essa pessoa está salva ou não? Maria, não entendi direito a pergunta, né? Mas pedir para escrever o nome no livro da vida não significa que o nome está escrito no livro da vida. O que faz o nome estar escrito no livro da vida são obras de justiça, segundo a vontade de Deus. Não é falar, Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Isso não faz o nome estar no livro da vida, tá? Não faz o nome estar no livro da vida. Pedir para escrever o nome no livro da vida não significa que o nome está no livro da vida, porque o livro da vida não é o livro dos salvos. O livro da vida é o livro dos vencedores. Existe o livro dos salvos, mas o livro da vida é o livro dos vencedores. Pensei que só seria 2 arrebatamentos. Não, na verdade são várias etapas, né? Irmã Lília Martins, são várias etapas. E precisa ser assim. Tem que ser assim, porque senão não faz sentido. Imagine só se fosse só 2 arrebatamentos. Não faz sentido, porque vai ter crente ainda na grande tribulação, crente que vai morrer. Vai ter crente ainda no final dos 7 anos, depois, lá no Armagedon ainda tem crente ainda, irmão. Lá no Armagedon ainda tem crente. Lá na porta de entrar para o tribunal ainda tem crente lá. Então, Jesus vai arrebatar todos, tá bom? Todos vão ser arrebatados. Mas são por fases, por etapas. Porque tem que ser assim, porque Deus é justo, né? Ele é justo. Por exemplo, faz sentido para você? Você hoje serve a Jesus, tem a oportunidade de pecar, tem a oportunidade de fazer tudo de errado e não faz. Não faz. Leva uma vida digna, ama pessoas, ama Jesus, serve pessoas, serve a Jesus ali, nega a sua vontade para fazer a vontade de Deus. E aí Jesus vai e arrebata um crente que malemar vai na igreja, que malemar faz as coisas. A pessoa passa ali 8 horas assistindo um filme na Netflix, mas não passa 20 minutos de joelho orando. A pessoa não leu a Bíblia, não leu um capítulo da Bíblia durante um ano inteiro. A pessoa não faz nada. Aí chapa o porre, vai beber cerveja, vai pra balada, vai pro boteco, mas é crente. Glória a Deus que é crente, glória a Deus que é salvo. Mas você acha justo essa pessoa que leva uma vida desleixada ser arrebatada junto com alguém, junto com a irmãzinha do coque, que levou assim, ó, perdeu a vida para ganhar a vida, e aí alguém que ganhou a vida aqui quer ganhar lá também? Vai passar pela tribulação para saber. A Bíblia fala assim, ó, por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. Por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. A tribulação vai ser o período de maturação desses crentes. A tribulação, ó, eu não amadureci agora. Vivi 50 anos aqui e não amadureci em Cristo. Então tem 7 anos ainda aí, ó, para você amadurecer. Ah, mas não amadureceu durante os 7 anos finais. Tem 1000 anos então para ficar nas trevas exteriores lá, sendo amadurecido. Quando você estiver prontinho, aí sim, a gente pega você e aí você entra para a eternidade. E Deus é muito justo, né? A gente acha que Deus, assim, ó, a gente acha que Deus, ele coloca todo mundo aqui, não, todo mundo é igual, todo mundo é a mesma balança. Não, irmão. É assim que funcionam as coisas. Deus é muito organizado e justo. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar dessa maneira, pastor. Muito bom. Amém, irmão. Deus seja louvado. Como fazer para sermos salvos, pastor? Crer em Jesus com o coração e confessar ele com a boca. Crer que Jesus veio à terra em carne, morreu e 3 dias depois Deus o Pai o ressuscitou de dentre os mortos. Se você crer de verdade nisso e confessar isso, você está salvo. Depois dos 1000 anos que acontece o grande julgamento, na verdade são 3 julgamentos. É o julgamento do tribunal de Cristo, que só crente passa por ele. Aí depois vai ter o julgamento das nações e vai ter o julgamento do juízo final. O julgamento do juízo final é só para o ímpio. O julgamento do juízo final é só para ímpio. O grande julgamento, que é o que a gente chama de o grande trono branco, só ímpio passa por ele. Por quê? Para receber condenação. Então todos que chegaram no tribunal, no juízo final, é porque vai ser condenado para o inferno. É simples assim. E aí quem não é, pastor? Quem agora leva uma vida digna antes
de encerrar o Armagedon, quem tiver nesse tempo, passa pelo tribunal de Cristo, tá? Ah, mas eu sou crente e não levei uma vida digna. Não tem problema, você vai passar pelo tribunal da mesma forma, para receber disciplina ou para receber recompensa. De ambas as formas, você vai ser recompensado segundo as suas obras. Eu não tenho obra. Não tenho obra, então vamos lá para ser amadurecido durante os 1000 anos lá. Mas todos passam pelo tribunal. No período do reino milenar, aí o que vai ter? Vai ter depois o julgamento do trono de glória, que é o julgamento para as nações. São pessoas que não passaram pelo tribunal, então precisam passar pelo trono de glória. E o ímpio passa pelo julgamento do juízo final, que é o grande trono branco, para receber condenação eterna, para ser condenado para o lago de fogo, para onde foi preparado para o diabo e seus anjos. E aqueles que seguiram os passos do diabo, vai ter o mesmo destino do diabo. Então hoje, faz o que o diabo gosta, então vai ter o destino que o diabo gosta. E aí tem um detalhe, tem uma coisa que é muito séria aqui, gente. Duas coisas, quais são as duas coisas que assim, se você puder evitar ao máximo, você precisa evitar, irmão, evita o quê? Passou o quê? Idolatria e adultério, prostituição, são os 2 pecados mais graves que alguém possa cometer. O que é? Idolatria e prostituição, irmão, adultério. Irmão, o adúltero vai ter um destino, o mesmo destino dos híbridos, o mesmo destino que teve os giborins, os gigantes, que foram condenados, que, como a Bíblia diz, que eles foram achados como aborto, que não verão a luz do sol. Então, para o adúltero, esse é o destino dele, a assembleia dos gigantes, como diz a Escritura. Vão ser julgados. Aonde? Trevas exteriores. Tá? Ah, mas eu sou salvo. É salvo, mas vai passar pelo momento de trevas exteriores na Assembleia do Gigante, porque se praticou o mesmo pecado que levou a humanidade a ser corrompida, se está seguindo os mesmos passos dele, é porque você gosta. Então, se gosta, vai para o lugar deles, então. Simples assim, é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia sustenta. É 2 pecados mais sérios, porque tanto adultério quanto idolatria, eles estão ligados, irmão, estão intercalados. Idolatria e adultério andam junto. Uma coisa está ligada à outra, tá? Uma coisa está ligada à outra. Então, se eu pudesse falar para você 2 coisas que você poderia... Pastor, se eu tenho que vigiar, pastor, o que eu tenho que vigiar? Vigie com idolatria e com adultério, irmão. Assim, só de você vigiar com isso, você já vai estar ganhando muita coisa já. Você já vai estar assim na frente de muita gente. Muita gente. Muita gente. Como podemos acumular obras que agradam a Deus? Juliana, idolatria e adultério, isso mesmo. Idolatria e adultério, isso mesmo. Irmã Hélia, como acumular obras que agradam a Deus? As obras que agradam a Deus são as obras que Deus pede para você fazer. São as obras de justiça. Qual que é o problema? O problema é que às vezes a gente quer fazer obra. Vamos lá. Te dar um exemplo de obra. Eu te mostro o que é obra. Eu te mostro o que é a obra que não acumula, que não agrada, e você vai entender a obra que agrada. Por exemplo, eu vou falar de mim, tá, gente? Eu já fiz obra que não agrada a Deus. Vou te falar de obra que eu fiz que não agrada a Deus. Vou te dar um exemplo simples, tá? Um exemplo simples de obra que eu já fiz que não agrada a Deus. Não que não possa fazer, mas tem que fazer da forma que agrada a Deus. Por exemplo, eu já saí para poder doar comida, marmita, debaixo da ponte. Já fiz muito esse trabalho. Qual que era o meu problema? O meu problema é que eu chegava lá para poder dar a marmita, e aí eu pegava e olhava pro mendigo lá debaixo da ponte, olha aqui. Tirava foto, fazia um vídeo, e aí eu postava. Tá bom? Então, qual que é o problema disso, irmão? O problema disso é muito simples. O problema disso é muito simples. O problema, pastor, mas tem que fazer para as pessoas verem, para as pessoas meditar. Se você quer fazer e quer gravar, converse com as pessoas que estão ali e, irmão, desfoque o rosto da pessoa. Desfoque. Mas não, a gente, o que a gente faz? Vamos lá, eu tô dando a marmita aqui, mas já tem alguém me tirando foto, me fotografando lá. O que é isso? Aí entra uma questão aqui, vamos lá. O fato de eu entregar a marmita não significa que Deus pediu para mim entregar a marmita, irmão. Você tá entendendo? Até para entregar a marmita, eu tenho que saber, foi Deus que pediu para mim fazer isso ou não? Então a obra que agradar a Deus não é a obra que eu faço para mim aparecer. A obra que agrada a Deus é a obra que eu faço que Deus pediu para mim fazer. É isso que agrada ao Senhor.
É quando eu faço a obra que ele ordenou, que ele pediu, que ele me impulsionou. E aí é óbvio. Evangelho de Marcos diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então eu preciso pregar o evangelho. Eu estou pregando o evangelho? Estou pregando o evangelho. Mas eu estou pregando o evangelho por qual intenção? Por qual intenção? E aí entra de novo aquele texto que eu já li aqui para vocês uma vez. Chico Puan. Boa noite, pastor Graça e Paz. Cheguei agora e não entendi a parte que o senhor fala sobre Apocalipse. O profeta, faz horas que não falando do Apocalipse aqui, hein? Então, vamos lá, ó. Eu te dar aqui, ó, o porquê que a gente tem que cuidar com essa questão de obra que agrada a Deus, irmão. Você fazer para se aparecer é uma coisa. Você fazer por amor ao Senhor, ao Evangelho, é outra. Ó, eu já li esse texto aqui algumas vezes, mas eu vou ler ele de novo para vocês verem. Ó, 2 estarão na lavoura, Mateus 24:40. 2 estarão na lavoura, 2 estarão no campo. Um será arrebatado, mas outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será arrebatada, a outra ficará para trás. Como diz aqui. Uma será arrebatada, a outra ficará para trás. Então nós temos aqui 2 pessoas. 2 pessoas. Entendi, irmão Chico, já volta aí, tá? Então nós temos aqui 2 pessoas, 2 irmãos e 2 irmãs. Os 2 estão fazendo a mesma coisa. Ó, eu posso distribuir marmita embaixo da ponte, pastor? Pode. Pastor, eu posso pregar? Pode. Só que o texto diz, ó, 2 estão no campo, estão fazendo a mesma coisa. 2 estão no moinho, estão fazendo a mesma coisa, mas um vai e o outro fica. Por quê? Porque o que Deus vai pegar é a intenção do seu coração. Por que você faz o que faz? Então, tudo que você for fazer, responda, por que eu faço o que faço? Por exemplo, lá na nossa igreja tem um irmão, eu estava conversando com ele, e sabe como que ele faz, irmão, lá na igreja? Como que ele serve lá? O povo não tem Simão Col, irmão. Tem gente que... A Bíblia diz assim, ó, Eclesiastes 5, guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus. Respeito seria o mínimo, né? Mas as pessoas entram, ficam no celular, na Shopee, no Mercado Livre, no Instagram, fica lá. As pessoas entram na igreja, irmão, não tem respeito nenhum. Sabe o que eles fazem? Compra bala, como chiclete, amassa o papel assim, ó, e a cadeira tem uns furinhos, eles vão enchendo a cadeira de papel de bala, irmão. Irmão, eu tenho um guri de 3 anos e tenho um guri de 7 anos. Irmão, nenhum dos meus guris joga papel de bala na rua. Nenhum deles joga. O pequenininho, às vezes, acontece ele jogar, eu olho pra ele e falo, e aí, filho? Ele vai lá e já pega. O mais velho já não joga, irmão. Eu ensinei pra ele desde criança. Aí ele é criança ainda. Mas desde novinho. Não se joga papel de bala no chão. Existe lixo pra jogar lixo. Lixo pra jogar. Lixo. Você não vai jogar na rua. Você não, irmão, crente não... Presta, irmão, crente não se joga papel de bala no chão. Crente não se joga lixo no chão. Isso deveria ser... Não precisaria ser crente para isso. Isso deveria ser humano. Mas, irmão, quem é crente não deve fazer isso. Aí tem um irmão lá na igreja, o senhorzinho. Como que ele faz? Como que ele serve? Ele vem, irmão, em 600 cadeiras. E tira, irmão, papel por papel. Organiza cadeira por cadeira. Você vai conseguir entender, irmão? Ele serve ao Senhor. Tá lá. Ninguém vê ele. Ele vai lá de tarde, lá, ó, tirando papelzinho, papelzinho. Para deixar a casa do Senhor arrumadinho. Entendeu, irmão? Como que é as coisas? Então, assim, qual a intenção do seu coração? Qual a intenção do meu coração? Por que eu faço o que faço? Por que você faz o que faz? Então, tudo que a gente for fazer para Deus, eu tenho que saber. Eu estou fazendo isso aqui por quê? Ah, eu estou na igreja que eu só quero microfone, eu só quero me aparecer. Um monte de gente, irmão, saiu da igreja porque não tinha microfone. Um monte. Aqui na nossa igreja tem um monte de gente que saiu da igreja, irmão. Liderava a célula, saiu da igreja, liderava a célula. Aí sabe o que fez? Não quero liderar a célula. Aí abriu uma igreja para liderar o povo da célula, que era da igreja. Dividiu a igreja para liderar um povo que era da igreja, irmão. Irmão, faz sentido um trem desse? Eu não quero liderar a célula. Amém? Aí
divide a igreja para liderar o povo que era da igreja. Que não faz sentido. Então, qual a intenção do que você faz o que faz? Você faz por amor? Você ama Jesus? Você ama o Senhor? Você ama a obra dele? Você ama pessoas? Você ama ajudar pessoas de verdade, irmão? Eu conheço pessoas, por exemplo, eu tenho pessoas que me ajudam. Eu tenho pessoas que me ajudam, irmão. De vez em quando me dá uma cesta básica. Eu tenho. Só que ela nunca tirou uma foto. Nunca falou, não, posta lá, marca lá. Nunca, irmão. E eu olho assim e falo, meu Deus. Às vezes eu tô aqui. Eu já acho a testemunha pra vocês aqui. Como que Deus cuida? Outro dia eu tava fazendo uma live aqui pra vocês aqui, irmão. Tá no YouTube. Aí, e eu tinha falado com os irmãos, né? Tinha até falado com o filho do meu apóstolo. Eu falei, rapaz, eu tava com vontade de comer uma pizza, não tem noção. Que vontade de comer uma pizza. O irmão tava fazendo a live aqui, abençoando os irmãos com uma palavra de Deus aqui. Do nada chegou o irmão ali, trouxe 2 pizzas aqui, irmão. Eu vim trazer uma pizza pra vocês aqui. Deus mandou trazer a pizza aqui. Pizza, gente, pizza. Pastor, mas é pizza, irmão. Tá com vontade de comer pizza. Deus mandou a pizza aqui. Você entendeu? E aí? Ele não veio, não tirou foto, foi nada, irmão. Só deixou a pizza e foi embora. Então por que nós fazemos o que fazemos? Entendeu? E aí você vai acumulando obras. Obras segundo a vontade de Deus. Obra segundo a vontade de Deus. Obra de justiça. Tá? Pastor, como que eu faço? Eu vou te dar o segredo aqui, ó. Eu não vou adentrar aqui porque eu preciso encerrar a live. Mas, ó, só pra vocês terem uma ideia. Gente, anote isso aí, depois vocês leem, tá? Anote isso aí, depois vocês leem. João capítulo 15. Eu não vou ler aqui. Meu Deus, mas vocês é uma benção, hein? Ô, Jesus amado. Pera aí, gente. Gente. Vou dar uma chave para vocês aqui, aí eu encerro. João capítulo 15. Aqui é onde vocês vão produzir frutos. É isso aqui, ó. Faça para Deus. Mas como, pastor? Simples. Ó. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Então, qual que é a forma correta de eu produzir fruto que agrada a Deus? É se eu produzir fruto ligado no Senhor, estando em Cristo. Então, a videira, irmão, a árvore, é ela que faz tudo. O galho, o que o galho faz, pastor? O galho, ele não produz o fruto, irmão. O galho não produz. O fruto aparece no galho, mas quem produz o galho é a árvore, irmão. É ele que faz tudo. Então aí eu te falo, a obra é de quem, pastor? A obra é de Deus. Então quem faz a obra é Deus. É o Espírito Santo em você. Ok. Aí, irmãos, no final de tudo, quem vai ser recompensado é eu e você. Mas quem fez a obra foi Deus. Deus fez, o Espírito Santo agiu através de você. Mas no final de tudo é você que é recompensado. Como? Eu preciso ser galho. Seja galho, irmão. Pastor, não sei pregar. Pastor, não sei cantar. Pastor, eu sei só tirar aqui, ó, o papelzinho da cadeira. Glória a Deus. Você faz isso em Cristo? Você faz isso alegre? Você faz isso feliz? Glória a Deus. Fica ali, irmão. Do nada começa a aparecer fruto. Do nada começa a... O galho só é galho, irmão. O galho não se esforça para poder buscar vitamina. Não, por quê? Porque quem faz tudo isso é o Espírito Santo. Quem faz tudo isso é a videira. Quem faz tudo isso é a árvore. Quem faz todo o trabalho é o próprio Deus. É o próprio Senhor Jesus. E eu, pastor? Eu só sou galho, irmão. Eu só produzo. Pastor, o que eu tenho que fazer? Seja galho. Não tenta fazer nada com a força do seu braço. Só seja galho. Eu quero fazer minha célula crescer. Seja galho. Eu quero fazer minha igreja prosperar. Seja galho. Eu quero ganhar alma para Jesus. Seja galho. Seja galho. Se você for galho, o fruto do nada. Você está aqui de boa. Do nada aparece um fruto no galho. Uai, mas o que eu fiz? Não, irmão, você só foi galho. Você só foi galho e o fruto apareceu.
Aí você consegue ver que tem gente que vai, tenta, vai, corre, faz marketing, faz propaganda, um monte de coisa, e não consegue, irmão. Aí você pega um irmão lá, irmão leva um monte de gente pra cela. O irmão consegue, irmão, é só irmãozinho, mas arrasta a gente, você não tem noção. Porque ele é galho. Se eu tô fazendo o quê? Tô fazendo só o que Jesus mandou. Tô sendo galho. Tudo que eu faço sendo galho. E do nada começa a aparecer fruto. Amém? Então é simples. Seja galho. Amém ou não amém? Vamos aqui responder as perguntas aqui. Mestre, qual versão da Bíblia você recomenda e usa? Ó, pra você ler, pra você entender. Mas como, gente? Você não leu a Bíblia hoje, meu filho? Você falou que leu? Hã? Você falou que leu a Bíblia, cadê? Eu tinha umas bíblias em cima aí. Não, eu quero a Bíblia dos guri, meu Deus do céu. Olha lá, pai, ó. Pega lá, ó. Que tá aí, que eu falei. Ó. Rapidão, meu príncipe. Não, tá bom, pai. Só quero ver. Ó, pessoal, para você entender a Bíblia, pastor, eu quero uma linguagem simples, que eu leia e entenda, gente. Essa Bíblia aqui, ó, a mensagem. Fecha aqui para mim, por favor, tá fazendo barulho aqui, ó, a mensagem. Essa Bíblia aqui, gente, ela é infantil. Você não vai comprar infantil para você. Você vai comprar a versão adulta, normal. Só que a Bíblia, a mensagem, tá? Então quem quiser, essa aqui eu comprei para os guri, paguei R$100 nela, tá? É uma Bíblia muito boa. Então, pastor, eu quero uma linguagem simples, para mim entender. Essa Bíblia aqui, ó, a mensagem. Tá bom? Compensa muito. Para você ler, vai ter uma clareza, irmão, você não tem noção de como essa Bíblia aqui é poderosa para você entender. Então, a Bíblia é a mensagem para adulto e essa aqui é a infantil. Minha primeira mensagem é a infantil, só que tem a versão normal de Bíblia adulto, que é a mensagem, tá? A linguagem mais fácil que você vai entender na vida é ela. Pastor, eu quero uma Bíblia para estudo, para mim estudar, para mim comparar textos e tal. Eu sempre recomendo a BKJ, que é a Bíblia King James, eu amo demais. Recomendo também a BTX, que é a Bíblia textual, que eu tenho ali, mas está debaixo ali. A Bíblia textual, já recomendei para vocês aqui. Recomendo bastante também ela. A King James e a textual, tá? Que eu mais recomendo aqui sempre pro pessoal, tá bom? Essas duas versões aqui, eu acho que já ajuda bastante. E aí a Bíblia, igual eu mandei lá no grupo dos alunos ontem, eu mandei lá um link de 3 Bíblias lá, que é a Bíblia hebraica, do texto massorético, e também a Bíblia da tradução Darby, tá? Só que aí tá em inglês, um link que tá em inglês, tá? Mas assim, Bíblia pra você comprar aqui, eu indico a Bíblia King James, versão 1611, tem agora a 7ª edição dela, e também a Bíblia BTX, que é a Bíblia, só que, aí que vocês têm que entender, gente, você entender, porque a BTX ela falta muito texto nela, porque ela segue muito o original, então vai ter muito versículo, não vai estar nela, tá? Então se eu posso encomendar uma Bíblia boa para vocês, se eu quero uma Bíblia boa que não falta versículo e tal, eu encomendo essa aqui, ó, a Bíblia King James 1611, essa Bíblia aqui, para estudo, é muito boa mesmo. Para linguagem fácil, a mensagem, Bíblia a mensagem, tá? Essa aqui é infantil, só que tem a versão dela de adulto, tá? Tem a versão dela de adulto, muito boa mesmo. Ó, que é a capa dura, né? Ó, capa dura, né? Versão luxo, muito boa, tá, gente? E para estudo eu encomendo sempre a King James e a BTX, tá bom? Aí vocês podem adquirir ela, tá? Outra pergunta aqui que o irmão tinha feito aqui. Fina, paz do Senhor, pastor, que dia e hora tá tendo as lives ao vivo? Fazia hora que eu não fazia live, eu vim fazer live hoje aqui. Eu dei uma pausa em alguns trabalhos para poder vir fazer uma live, que fazia hora que eu não fazia, né? Cada projeto do livro Guerra das Sementes. Chico Puan, sobre os julgamentos, desculpe-me. Tá, a questão do julgamento, né, eu estava falando sobre o Tribunal de Cristo, o julgamento das nações e o grande trono branco, tá? Então, Tribunal de Cristo, o julgamento das nações e o trono branco. São essas 3 etapas, tá bom? Irmã Dani, minha internet parou aqui. Tá. Conseguiu ver? Conseguiu ver, filha? Deu aí? Qualquer coisa eu mostro de novo, tá?
A missionária Juranda, é muito boa a mensagem. Amém. Deus seja louvado. A Bíblia, a mensagem ela é maravilhosa, gente. É maravilhosa, você entende ela com muita facilidade, né? É uma versão que eu recomendo assim muito mesmo, tá? Recomendo demais. Queridos, lembrando vocês aqui, para você que não fez a reserva do seu livro, Guerra das Sementes, tá? Presta atenção aqui, A pré-venda do livro, gente, já se encerrou, tá bom? De 139 por apenas 99. Já encerrou a pré-venda do livro, tá? Só que nós ainda não atualizamos o site com o novo valor e porque não chegou a capa oficial do livro, tá bom? Então, só que assim que chegar a capa oficial, a gente já vai atualizar o novo valor lá no site. Pastor, eu quero adquirir o livro Guerra das Sementes, que é onde a gente trata sobre essa agenda alien. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar no link aqui da minha bio, vai clicar no link e você vai ser direcionado para o site. E aí você vai mandar mensagem lá para fazer sua reserva. O que eu vou fazer? Enquanto eu não atualizar o site lá, a gente vai atualizar o site ainda, só que enquanto eu não atualizar o site lá, eu vou manter o valor da pré-venda, tá? Mas essa semana vai sair a capa nova, então nós vamos atualizar o site. E aí nós vamos mudar os valores, o valor oficial do livro 189, tá? 189 e a pré-venda 99, tá bom? Então, você que quer adquirir o livro na pré-venda, gente, como a pré-venda encerrou, eu vou manter o valor para vocês da pré-venda, tá? Até a capa nova ficar pronta pra gente atualizar o site, tá bom? Depois a gente coloca o valor oficial. Mas quem me chamar lá, terminou essa live, me chamar lá no link da bio, no livro Guerra das Sementes, eu ainda vou fazer para você o livro no valor da pré-venda, tá? Só que o valor da pré-venda já se encerrou, tá bom? Pastor, eu quero mudar meu nome. Acho que por isso minha vida espiritual e profissional não vai para frente. Gisele Ribeiro. Você não quer mais chamar Gisele? É isso? Mudar de nome é um princípio poderosíssimo, capaz de mudar destino de pessoas. Mudar nome muda destino, tá? Você não gosta do seu nome, Gisele? Gisele é um nome bonito, irmã. Mas mudar o nome muda destino, tá? Mudança de nome muda destino. Sempre que Deus queria mudar o destino de alguém, ele mudava o nome dessa pessoa. Sempre, tá bom? Então, 4 princípios aí que mudam o destino de uma pessoa. Mudança de nome, Tzedaká, que é oferta. Oração. Vou mudar meu sobrenome. Gisele Ribeiro Pinto. Será, irmã? Será que compensa? Acho que dá mais trabalho mudar o nome do que colocar um nome. O que eu falo é o seguinte. Se você não pode mudar o nome, mudança de nome. Vamos lá, gente. Anota aí, pessoal. 4 coisas que mudam destino. Mudança de nome, mudança de endereço, Tzedaká, que é oferta, e oração. Quando casei, fiquei com o nome de solteira. Agora eu vou mudar meu sobrenome para o sobrenome do meu esposo. Não, aí é de boa. Não tem problema, não. A minha esposa, eu fiz ela colocar meu sobrenome no nome dela, irmão. O nome dela já é enorme. Já era Bianca Aparecida de Andrade Paiva. Aí eu fui e falei assim, agora vai colocar Fernandes também. Aí ficou Bianca Aparecida de Andrade Paiva Fernandes. É enorme. Para de ficar falando meu nome completo na live. 5. Gente, jornal, aí não tá Gente, eu sou a pessoa mais bonita do planeta. Você faz... Peraí. Aí o que acontece? Vem, mamãe. Tem um jeito, eu acho, de tirar o sobrenome. Você consegue mudar? Eu acho que não consegue. Por exemplo, o nome dela aqui no caso é Bianca Aparecida. Eu não sei como que fala esse nome aqui, esse segundo nome aqui. Me dá licença aqui, príncipe. Esse nome aqui, eu acho que ele é ligado, não sei, que daí eu acho que é uma dificuldade danada pra mudar. Mas o sobrenome, colocar o do marido, não tem problema nenhum, não. Mas notaram aí, gente, 4 coisas. Mudar de nome, mudar de endereço, Tzedaká e oração. Tá bom, gente? São 4 coisas que mudam o destino.
Pastor, não consigo mudar o meu nome. Então você vai mudar o nome do seu dia. Por exemplo, você levanta pela manhã. No caso da irmã que casou, é tranquilo, irmão, porque ela é casada, vai pegar o nome o sobrenome do marido, é de boa, tá? Às vezes, pastor, eu não consigo mudar o meu nome. O que você faz? Você vai mudar o nome do seu dia. Você vai declarar sobre o teu dia. Levanta de manhã, você declara, Senhor, como imagem e semelhança do Senhor, eu oro agora, Senhor, e eu declaro, eu decreto, eu sei que o inimigo passou a noite inteira planejando que o meu dia seria uma derrota, mas eu declaro agora que o nome do meu dia vai ser provisão, o nome do meu dia vai ser paz, ou você dá nome do seu dia, o nome do meu dia hoje vai ser milagre, entendeu? Você dá o nome do seu dia. Você não pode mudar o nome, o seu nome muda o nome do seu dia. Segundo, mudar endereço, tá? Mudança de endereço. Pastor, eu não quero mudar de endereço, moro de aluguel, mas eu moro bem. Pastor, minha casa é casa própria. Você não pode mudar de endereço. Então você vai mudar alguma coisa dentro da sua casa. Você vai mover a mesa de lugar, vai pintar uma parede do quarto, vai mover um guarda-roupa para outra parede, vai mover a cama, vai mover alguma coisa de lugar dentro da sua casa. Tá bom? Isso é poderoso. Por quê? Porque você altera isso no mundo espiritual. Por uma hora eu vou falar sobre isso para vocês aqui. Tzedakah, que é oferta e oração. Tá bom? A oração. Mas depois eu venho falar uma live só sobre os 4 minutos. Fecha a porta aqui, por favor. Fecha aí, príncipe. Me dá licença, meu amorzinho. Por isso, quando casei, não adotei o sobrenome do meu esposo, pois ia ficar imenso. Mas agora dá pra ficar só com o sobrenome do meu... Aí fica bom, né? Aí fica bom. É isso aí. Porque no caso da irmã, é o sobrenome do marido, aí dá pra fazer. Fica de boa. Não tem problema nenhum, irmão. Vai ser bênção. Mudar o nome muda destino, tá? Você vai ver, você vai ser muito abençoada. Depois você vem testemunhar. A missionária Juranda. O meu nome é feio, mas me acostumei. Juranda. Não é feio não, irmã. Não é feio não. Meu príncipe, abre ali e me dá licença daqui, por gentileza. Missionária Juranda. Fale da oferta. A oferta. Ô, príncipe. Tá bom, me dá licença aqui, por favor. Toda hora vocês movimentam aqui, vocês tiram minha atenção aqui. Me desconcentra aqui. Quando eu morava... Me dá licença. Quando eu morava lá na outra casa, minha casa era grande, irmão. Minha casa era enorme. Morava numa casa boa, tinha 3 quartos, tinha suíte, um monte de coisa. Ô, meu príncipe, você pode me dar licença aqui, meu amor? Tá vendo barulho aqui, eu tô sem microfone. E aí eu tinha um quarto, irmão, que era só escritório. Aí eu mudei pra essa casa aqui, irmão, só tem um quarto pequenininho e um outro quarto pequenininho. O que eu fiz? Tive que desfazer do meu livreiro, um monte de coisa, irmão. Casa minúscula aqui. Mas, enfim, a gente vai adaptando com o que tem. E aí, o que eu fiz? Aí eu venho aqui para poder fazer lá, venho aqui no quarto dos guri, porque eu não tenho hoje um escritório. É complicado, irmão. Pai, só Jesus na causa, mas Deus vai honrar. Mas vamos lá. Deixa eu voltar de novo aqui para me encerrar a live. Ô, Jesus. Fale da oferta, tá? Vamos lá, gente. Irmã Juranda, fale da oferta, tá? Vamos falar da oferta. Gisele Ribeiro Schneider da Silva. Meu Deus, que nome lindo, hein? Isso é o que? Russo, alemão? Vai ficar lindo, gente. Vai ficar bonito, irmã. Cuidado, o Instagram tá punindo por quem mostrar as crianças. Pessoal, olha aí, ó, não sabia. Obrigado, missionária. Tá vendo? Esses guri ficam aparecendo aqui, ó. Aí parece, aí bloqueia mais aqui. Crianças são incríveis. Eles querem falar. Eles gostam de falar, tá? Se deixar aqui, isso que eu tô falando aqui. Mas vamos lá. Deixa eu só dar uma pincelada aqui. Pra gente concluir aqui, gente. Eu tô com uma fome, vocês têm noção. Então eu só vou pincelar aqui a questão do destino ali. Pra poder a gente encerrar, tá? Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Eu vou dar para vocês aqui a tríade, tá? A disciplina do crente. Tá bom? A disciplina do crente. Tá aqui, ó. Mateus 6. Ó. Mateus 6 diz assim. Mateus 6, verso 5. Diz assim, ó.
Irmã Ninha, boa noite, a paz. Ó, verso 5 diz assim, ó, e quando orardes. Então aqui tem um princípio. Isso aqui faz parte da tríade da disciplina do crente, tá? Disciplina do crente. Qual que é a disciplina do crente, pastor? Oração, oferta e jejum. Essa aqui é a tríade do crente, irmão. Disciplina do crente. Mas vamos lá. Quando orardes, verso 5. Ó, quando orardes. Então, oração. Verso de número 16. Perdão, gente. Oh, Deus. Peraí. Ó, então nós temos aqui Mateus 6. Ó, quando é porque aqui mudou a versão aqui, irmão, aí quando fazer a sua caridade. Em outra versão, esmola. Em outra versão, oferta. Em outra versão hebraica, tzedaká. Então, oferta. Verso 5, quando orares. E verso 16, quando jejuares, tá? Então, a oferta, ela faz parte da vida do crente, disciplina do crente ofertar. Orar e jejuar. Jesus ensinou isso. É quando você orar, quando jejuar e quando ofertar. São três coisas. É quando você fizer. Não é que tipo assim, se você quiser, não. É quando, porque Jesus sabe que quem serve a Ele vai fazer isso. Então Jesus fala, quando você orar, quando você ofertar, quando você orar e quando jejuar. Porque Ele sabe que é para fazer, é uma disciplina. Entendeu? E aí Jesus, quando orava, o que chama atenção? Quando Ele orava, os discípulos perceberam algo. Jesus orava e a resposta que Jesus orava vinha imediatamente. Vinha imediatamente. Então existe um segredo na oração. Existe um segredo na oração. Que ele orava e a resposta vinha. E os discípulos oravam e não vinha a resposta. E aí os discípulos chegam para Deus e falam assim, mestre, nos ensina a orar. Nos ensina. A gente percebe que o Senhor, quando ora, a resposta vem. Entendeu? Então, orar. Oração, oferta e jejum, tá? Ô, gente, eu vou desligar, que eu tô com muita fome. Eu vou lá jantar agora. Pastor, eu tenho dificuldade para jejuar. Algum conselho? Começa jejuando pouco. Faça um jejum de 30 minutos. Um jejum de 1 hora. Não tenta fazer o jejum de dia todo, de 3 horas, 5 horas, 6 horas. Começa jejuando um pouquinho. Entendeu? Senhor, sempre ora. Senhor, eu vou abrir um propósito de jejum agora. E jejuar é ficar sem comer, tá? Beba água. Senhor, eu vou abrir meu propósito de jejum agora. Por esta causa. X causa. Pai, é essa causa. Esse jejum é por esta causa. Senhor, receba esse propósito, me fortaleça enquanto eu estiver nesse propósito. Mortifica a minha carne, Senhor, para que eu possa elevar a minha espiritualidade diante da Tua presença. Faça a Tua oração. Faz o Teu propósito. Senhor, eu vou fazer esse propósito aqui até tal hora. Comecei agora às 9 horas, vou ir até às 10. Me fortaleça dentro dessa 1 horinha. Chegou às 10, Senhor, muito obrigado por esse propósito de jejum, Senhor. Receba ele. Depois, um outro dia, uma outra semana, faça de novo. Aumenta um pouquinho mais. Senhor, eu vou orar, eu vou jejuar por 1 hora e 30 minutos, Senhor. Aí você vai aumentando aos pouquinhos. Entendeu? Tenta fazer tudo de uma vez, não. Pastor Pádua Santos, Deus abençoe, tá? Pai do Senhor. Pastor, me ajuda para Deus desbloquear o significado do sonho direto, sonho direto, mas sou perseguindo nas igrejas que vou. Missionária Juranda. Irmã, não entendi. A senhora sonha? Como é que é? A senhora tem sonhos? O que acontece é o seguinte, gente. É o que eu sempre falo, né? Sempre que Deus ele está tentando nos acessar, falar conosco, e ele não consegue, ele vai usar o sonho. O sonho não, ele vai usar o sono. O sono, entendeu?
Deus fala conosco em sonho, irmão, porque o nosso nível de espiritualidade está muito baixa. E a única hora que ele encontra de nos acessar é quando a gente está dormindo. Porque no resto do dia a gente está tão desatento que ele quer falar e a gente está desatento. Os profetas na Bíblia passaram por isso. Eu mostro como o profeta Daniel ele evoluiu na experiência dele com Deus. À medida que a gente vai avançando, né? Ah, Senhor, mortificação da minha carne, vivifica meu espírito. Isso aí. Isso mesmo. Visão de coisas no oculto das pessoas. Olha aí, ó. Vai lá e entrega, irmão. Se é de Deus e te perseguirem, a senhora tem que entender que é normal. Mas Deus te sustenta. Deus te sustenta, mesmo que te perseguirem, entendeu? Mesmo que te perseguirem, Jesus te sustenta, tá? E se for de Deus, vai se cumprir, que eu sempre falo. Todo profeta, ele vai ter ou a experiência feliz ou a experiência infeliz de ver cumprir o que ele profetizou ou de não cumprir o que ele profetizou. E só o tempo vai dizer. Não é verdade? Só o tempo vai dizer. Amém? Eu vejo visão aberta também, olha aí, ó. É o dom. Amém? Ô, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Deus honre vocês. Quando o Senhor vai fazer outra live, né? Ó, eu vou tentar voltar a fazer as lives, tá, gente? Como eu falei pra vocês, estava muito focado no livro Guerra das Sementes, tá? Ô, gente, lembrando vocês que não fizeram a reserva do livro Guerra das Sementes, eu vou fazer pra vocês no valor da pré-venda ainda, tá? O valor da pré-venda. O link tá lá na bio. Só que já encerrou a pré-venda. E a gente já vai para atualizar o site lá, tá? E assim que atualizar, gente... assim que atualizar, aí o preço já vai ser o preço oficial, tá bom?